Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Dimara, tudo novo no Atlético? Como é que tá a situação por lá? Técnico novo? É uma magia. Campeonato novo, estreia hoje da Sul-Americana. Tomara que seja tudo novo mesmo, né? Mas é ruim, né? Quando a gente lê, por exemplo, que o Botafogo vai poupar jogadores contra o Atlético, né? Tá com medo do América. Não, e aí você... Antonelli, mas exatamente fazendo essa futurologia, né? Aí você pensa assim, mas tá poupando, né? Não tô entendendo, né? Enfim, mas é porque o Caio acha que alguns jogadores estão um pouco desgastados, né? Mas não fica meio aquela sensação de um desrespeito ao que o Atlético representa como pode ser que... Né? A gente já ouviu o Kleber dizer isso no jogo do Palmeiras. Um time menor, né? E aí cabe somente ao Atlético, né, a esses jogadores, ao novo trabalho do Cuca, tentar recuperar tudo isso, né? E mostrar que o Atlético é uma equipe que não dá para você poupar jogador contra ele, claro. Que você tem que, né, que você tem que ir com força total, principalmente numa competição sul-americana. Eu gosto muito da forma que o Cuca encara esses desafios, né? E ele já teve vários na sua carreira, nessas condições em que o Atlético se encontra nesse momento, e quando ele chega já, e até mesmo antes de conversar com o Calil, com a diretoria, porque praticamente ele chegou do aeroporto e já foi apresentado para a imprensa, e quando ele disse, olha, eu nem conversei com a diretoria, mas na minha opinião, a gente tem que ir com uma equipe forte, porque eu fiz isso contra o Fluminense, eu fiz isso quando eu comandava o Fluminense, que estava na zona de rebaixamento, nós levamos as duas competições simultaneamente, sem priorizar nenhuma, conseguimos sair da questão do rebaixamento, tudo bem que foi na última rodada e foi um sofrimento e tanto, mas, e chegamos também à final da Sul-Americana. Então, ou seja, ele é um treinador que já passou por uma experiência como essa. E eu gosto disso, porque a gente enfrenta, Lu e Antonelli, sempre quando está no final do campeonato, eles falam assim, mas nós estamos numa classificação de Sul-Americana. E aí, quando chega a Sul-Americana, os times começam porque ou estão muito mal no brasileiro, né? Ou porque estão muito bem e querem dar prioridade ao brasileiro. Eles começam a abrir mão da Copa Sul-Americana. E ela nunca chega a essa força que ela tem. E é bom lembrar que vale vaga na Libertadores. Pois é. Né? Por que é não logo mais um 3-0 em cima do Botafogo? Por que não, né? Claro. Vale a vaga na Libertadores. Então, eu acho que o focar nessa história é muito importante. E olha, eu acho que não tem uma história melhor para essa estreia do Cuca. É o Botafogo, que é um time que sempre coloca dúvidas e dificuldades para o Atlético. É uma competição internacional que o Atlético não tem tradição e precisa mudar esse histórico. É uma competição que leva a vaga da Libertadores, que o Cuca chegou falando nessa situação. Então, acho que não tem estreia melhor para o Cuca. Se ele está querendo mudar esse contexto todo, é hoje que tem que começar essa história. E acho que para os jogadores também. A gente questionou muito se não era muito simplista essa história sempre de estar demitindo o treinador quando você tem os problemas que o Atlético enfrenta. Segundo o presidente, o grupo é qualificado. Sim. Segundo o Cuca, o grupo é qualificado. Segundo os jogadores, é qualificado. Então, está na hora de mostrar... Um gás novo. Que isso é verdade. Ele mexeu pouco na equipe, né? Acho que ainda vem muito do que ele conversou com o Dorival, do que ele conversou, né, com quem está lá no Atlético. Aos poucos ele vai entender melhor qual que é todo o processo. Acho que até parar as arestas que o Dorival deixou por aí. Então ele mexe pouco na equipe. Ele ainda leva essa dúvida no gol. Acho que agora já deve ter sido esclarecida, né? Mas ele ainda não passou para a imprensa e acho que isso vai ficar para a hora do jogo, que é entre o Renan e o Giovani. Né? Que é essa dúvida dele. O restante é o Patrick, o Hever e o Leonardo Silva. O Hever voltando, então, à condição de titular. Ele que era capitão da equipe. E o Guilherme Santos na lateral. O meio com o Richarlison, o Serginho, o Toró e o Caio. E na frente o Magno Alves e o André. Pois é, o Guilherme que treinou no lugar do Heron, né? No lugar do Heron. Heron que jogou com o nariz fraturado, né, na última partida. Coisas que a gente realmente já não estava entendendo mais naquela confusão que o Dorival já estava, porque ele já tinha perdido um contexto assim mesmo de grupo. Mas é óbvio que quando a gente fala assim, olha, o Botafogo vem com uma equipe com alguns jogadores poupados, mas vem aí o Louco Abreu que está fazendo o que está fazendo, que é um jogador que, por mais questionado que ele seja, ele tem aquela história, né, da motivação, da forma como ele age em campo, né? Perigosíssima, né? Super. Então, eu acho que todo o cuidado do Atlético também é pouco lá em Ipatinga para que ele possa, quem sabe, conseguir aí uma vitória já na estreia do Cuca e começar a mudar esse histórico aí, tentar buscar algo mais, né? A expectativa, então, fica só por conta do gol do Galo, né? Isso. Tá. Mas eu vou dar um palpite aqui que eu acho que o Renan volta. Também acho que o Renan volta.
Acho que ainda volta. Bom, pro lado do Cruzeiro, a representação do Wellington Paulista ontem, né? Fantástico, né? Você vê como é que o mundo dá a volta, né? O Wellington Paulista, que há alguns dias, né, dizia que já não estava motivado, que queria buscar a sua história. E me lembro perfeitamente que o Cuca, então treinador do Cruzeiro, disse que ele é um jogador muito importante pra gente, mas nesse momento ele quer, né, se transferir. Aí ele foi lá, tirou umas férias. Passou umas férias jogador. de 4 meses, né, lá no Palmeiras. Não conseguiu, né, efetivamente mostrar um futebol que agradasse ao Luiz Felipe Scolari, tentou algumas transferências que não poderiam acontecer, porque ele só poderia voltar em termos de FIFA para o próprio Cruzeiro, né? Você não pode fazer em um ano transferência para 3 clubes diferentes, você não pode estar atuando por 3 clubes diferentes, e ninguém quis peitar a FIFA, na verdade, e ter uma outra história nisso aí, porque ele acabou não jogando brasileiro pelo Cruzeiro, na verdade, né? E no regulamento da CBF ele poderia, né? Mas ninguém quis peitar ninguém, e daí o Wellington voltou. E quem comemorou foi o Joel, porque sem o Alisson, que passou por cirurgia, sem que os jogadores que ele tem como opções ofensivas mostrem esse futebol e um histórico melhor, quem está comemorando é o Joel. E principalmente porque ele está tendo aí a volta do Thiago Ribeiro também. Então essa dupla que já foi formada, que no ano passado... Deu trabalho para muita gente. Gente, é bom lembrar que a gente está falando de um Cruzeiro que com essa dupla foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão. Né? Então, quer dizer, tomara que o Wellington volte nessa condição. Ele, como estava treinando, tudo normal... Demonstrou felicidade com o retorno? Demonstrou sim. E acho, Antonelli, que certas coisas na vida da gente servem para a gente estar repensando algumas situações. Ensinamentos, né? Ensinamentos. E às vezes você acha, olha, eu estou sendo, nesse momento, né, eu estou sendo injustiçado, alguma coisa parecida com isso, e você vai para outros lugares que você vê que não é bem assim. Talvez você realmente não esteja apresentando aquilo que se espera de você de melhor. Quem sabe se ele veio com essa percepção e voltando aí dar uma outra história, né? E há de se destacar essa liberdade que o Cruzeiro deu para o jogador, né? Liberou o Wellington, recebeu o Wellington de volta e tudo certo, tudo tranquilo. Exatamente, lógico que teve negociação, né? Claro. Volta, né? Porque você tá achando que é tudo assim, papo e tudo assim, fica tranquilo, né? Não tem mufufa, assim, dinheiro, money. De 200 cai para 50. Então, mas de qualquer forma ele tá de volta e ele também tem o Roger aí que voltou a treinar normalmente, isso também é uma condição importante. Ele não vai ter o Gilberto e não vai ter o Gil para essa partida contra o Avaí, que vai lá pro Parque do Sabiá e Uberlândia, né? O pessoal correndo da torcida, um vai para Patinga, o outro vai para Uberlândia, né? Vão tentar novos ares, né? Quem sabe? Todo mundo com medo da arena Se fosse do Jacaré. isso, né, que mudasse a história do futebol, né, a condição, né, eu acho que você tem que colocar o jogador para estar mesmo ali na história e tentar mudar alguma coisa. E o América, que já teve o Fábio Júnior treinando ontem, o América tá aí, eu falo assim, deixa o América comemorar a vitória, né? Depois a gente começa a falar mais do América, deixa ele curtir o machucado essa no olho vitória. Tá 100%. Tá 100%, tá tudo bem com ele. E acho que essa motivação que o Givanildo trouxe, até da própria relação que o Givanildo tem com a América, né? Eu acho que é muito importante nesse momento de recuperação. Se vai dar certo ou não, né? Se isso vai ter uma continuidade, vai depender muito de todo o processo, até da qualificação desse grupo que a gente vai ter. Mas o Givanildo trabalha bem com jogadores que precisam estar achando seus históricos novamente, né? E o América que tem o Botafogo pela frente. Parada né? dura. Parada duríssima. E aí, se ele poupou o jogador, imagina, é força total contra o América. Né? Então, também não vai ser fácil aí, não. Mas a gente tá torcendo que tomara que essa história do futebol mineiro mude e a gente possa amanhã estar traduzindo aqui uma vitória do Atlético na Sul-Americana, quem sabe? Muito bem. Dimar Oliveira, 12:30 na tela da Band. Às 6 da tarde na segunda edição do Jornal Band News Minas, segunda edição. E amanhã de volta com os lances de Atlético e Botafogo. Eu vou contar na estreia todos. da Sul-Americana Todos 2011. aqui. Com placar de... Tomara que seja uma vitória. 1-0 tá bom. Yes. Tá de bom tamanho. Até amanhã. Vambora? Bora. Amanhã tem mais. A direção de jornalismo da Band News FM Belo Horizonte é de Ivana Moreira.